Última parte do livro Nós, o Atlântico em Solitário, da Tamara Klink, 30 de outubro de 2021, um sábado, 150 milhas faltantes. O vento aumenta e diminui, ronda a impermanência. O piloto de vento nos faz dar jibes e cair para os lados e para trás. Fico no leme para manter o rumo, não dá para dormir. Entro em mais uma nuvem de mau tempo. Os estais vibram. Tenho medo de quebrar algo. Ponho o segundo riso e a vela pequena de contravento e o barco ainda corre. Deve haver pelo menos 25 nós ou 30 de rajada e mar cruzado. Eu preferi evitar engatinhar até a proa com o barco batendo no mar, mas o vento está subindo. Então eu desço a buja, amarro bem a vela no guarda-corpo e subo a Turmentim. Ainda avançamos a 5 ou 6 nós. As ondas fazem poças dentro do Sardinha. Ó mar salgado, quanto do teu sal entrará por esta válvula de ventilação do teto? Fico presa na nuvem das 8 da noite às 3 da manhã. Quando não estou no leme, estou dentro do barco tirando a água do fundo com um balde. Quero dormir, quero chegar em terra. Eu repito para mim mesma, aguenta só mais 10 minutos. Engano a exaustão. A antena do alto do mastro desapareceu. Deve ter se soltado do suporte. Enquanto isso, chegam mensagens da minha mãe falando sobre a organização da chegada. Eu tenho medo e choro de estresse. A falta de sono intensifica as emoções. Estamos sem luz de proa e agora só temos o VHF de emergência, com marcas de ferrugem escorrendo no guarda-corpo. São 6 da manhã. Estou com a mão na cana do leme, debaixo do sol, suando e chorando de exaustão, mas o barco não fica na posição e o index, o indicador de vento, roda igual um ventilador. O piloto elétrico faz falta. Esta noite dormiremos em terra. É meu maior consolo. Eu gostaria de descansar pelo menos por 1 hora, mas eu sei que eu estou tão cansada que se eu deitar para dormir agora, nada vai conseguir me acordar. Então eu passo perto de um navio que parecia não ter me visto. Estou tão perto dele que eu consigo ver as pessoas no convés. Ele claramente não teria desviado. Nina me manda uma mensagem. Sonhei que você jogou uma âncora no meio do mar porque já tinha alcançado seu objetivo de inspirar as pessoas e não precisava mais continuar. Recebo mensagens de vai dar tudo certo, vai ser de boa para você. E isso me deixa profundamente triste com a falta de empatia com a minha dificuldade. Eu não tenho a escolha de não fazer dar certo, e essas falas ignoram que eu preciso agir para o certo acontecer. Não é como se os problemas pudessem ser magicamente resolvidos enquanto eu durmo. Também me incomoda quando minha mãe escreve, não se preocupe, estamos juntas. Nessa hora eu sinto que eu estou só. Às vezes é extremamente difícil agir ou saber o que fazer. Eu vejo outro navio no ais. Estou chorando de novo, do fundo do poço. O barco está alagado, faz barulhos estranhos, vela molhada no salão, peixe fedendo no convés, água salgada nas baterias, e só piora. Eu não me sinto bem para pensar. O vento começa a diminuir e a estabilizar a polpa. Preparo minha comida liofilizada preferida, que é risoto de cogumelos, e escuto Jovem, do Júlio Cetim, e os saltimbancos no volume máximo. Abro uma lata de peras em conserva, foco toda a minha força em me sentir bem. Hoje eu tomo um banho. Isso é inegociável. Eu tiro os peixes do convés, separo um para mostrar para Nina, tiro os risos e subo toda a mestra. Faço uma asa de pombo com a gênua média, guardo a gênua grande ensopada que estava no banheiro, arrumo as roupas molhadas que estavam na mala e ponho-as para secar ao sol. Tiro a água salgada do fundo do cofre das baterias, aducho os cabos, aos poucos o humor começa a voltar. Ainda não decidi se eu acelero para chegar logo ou se eu enrolo para chegar com luz no dia seguinte. Fico mudando de ideia. Recorto adesivos em formato de sardinha que pretendo dar aos amigos. Como se isso fosse uma grande prioridade. Como será rever minha avó, dormir numa cama, estar no chão, estar entre minhas irmãs? O que vai acontecer comigo, com esse barco, com essa história quando eu chegar? Eu vou ter coisas para contar? Na carta, nossa flechinha está cada vez mais perto da terra. Talvez seja a nossa última noite no mar. Setembro, 29 de outubro de 2021. Isso foi na sexta-feira. Eu tô começando a ficar preocupada com a chegada, Henry. Tô ficando estressada com o significado de encontrar minha família me esperando, de voltar pro Brasil, de ser vista um pouco diferente do que antes, de ver os jornalistas que mudam o que eu disse. Eu tô ficando estressada com minha mãe querendo controlar tudo.
com a equipe da produção do filme gravando cada detalhe, com os problemas da sardinha que vou ter que resolver, inclusive as 1000 e tantas milhas até Paraty, e todos os papéis que eu tenho que pôr em ordem, com as propostas de trabalho que eu vou ter que responder, com o que fazer da faculdade, com as saudades do Guilherme II e do Guilherme II, e a utopia de uma relação em que a gente dificilmente vai estar no mesmo país. Com onde eu vou morar depois de 3 anos de independência, com a energia empregada no lançamento do livro, que os e-mails 18 dias de bomba que vão chegar todos de uma vez. A única coisa que não me preocupa é o Natal. Eu tô animada para o Natal com sol, casinha de biscoito de gengibre e vovó por perto. Eu falaria, ignora eles, mas eu imagino que seja difícil desligar. Eu vi que sua mãe e a Nanda têm mandado muitas mensagens. Eu acho que podia ficar um tempo sem responder, avisar a elas que você precisa se concentrar, que a prioridade é você chegar bem e evitar acidentes. Mas essa preocupação que você descreve é meio um luxo dos vencedores, não é mesmo? Esse trabalho todo é fruto do trabalho que você começou fazendo vídeo pro YT. E deu nisso. Nessas horas tem que baixar em você o mesmo santo que baixa no seu pai, para você se desligar do mundo. Eu sinto que eu tô chegando meio no limite do barco, já quebrei muita coisa, consertei muita coisa, usei todas as velas e risos no limite de cada um. Eu sinto que o Sardinha começou a ficar um pouco pequena. A Sardinha não ficou pequena, você que ficou maior. Voltando ao sábado, 30 de outubro de 2021, eu tô feliz por você ler e cuidar de mim, mesmo sem eu nem saber. Eu acho que a parte mais difícil foram os doldrums. Você tava mal, af. Eu acho que nem se compara com você lá, aquelas mensagens foram punks. Seu humor voltou. Sábado de sol, vento de merda, Tamara de bom humor, fedida, mas de bem. Saudades. No grupo do WhatsApp dos velejadores, um cara disse que você só consegue porque tem uma fera te mandando as previsões. Um fera, que sou eu. Quer dizer, se não fosse pelas previsões, você nem estava viva na cabeça deles. Ri para não chorar. Pirajá tenso. Previsão da velocidade do vento está muito forte. Aqui no Indy, mostra vento sem oscilar, 11,16 e crescendo. Amanhã mais de través e mais forte. Pena ouvir que não é o que você está vendo. Fica bem aí. Falta tão pouco. Senha. Fica bem, please. Pode ficar mandando mensagens a noite toda. Ainda estão 3, 4 horas atrasadas. Eu estou acordando de noite várias vezes. Pode me xingar também, se isso te ajudar. Sobre a sua mensagem outro dia de eu velejar melhor, a Tamara de 2020 tinha 0 milhas em solitário. A Tamara de 2021 tem 5.000 milhas velejadas. Eu me esqueci de te lembrar que você está em águas brasileiras, pelo menos economicamente. Não é mais no meio do nada como antes. Mano, esses tipos de WhatsApp, graças a Deus, têm preocupação maior. Nesses tios de WhatsApp, nessa vida do que contaminar os outros com a minha inveja de meninas num barquinho chamado Sardinha num grupo de internet. Então, domingo, 31 de outubro de 2021. Bom dia, dia santo. O leme de vento tá ok. Falta tão pouco que mesmo se tudo quebrar, você chega por corrente. Você tem alguma troca de roupa limpa para amanhã? Eles não têm ideia do que você está passando. Eu sei que vai dar certo porque tem que dar. Não existe não dar certo. Mas eu acredito piamente que você está vivendo de inércia agora. Lado positivo, sem diarreia nem menstruada. Vivendo de inércia, outro nome para o livro. Se você não agir, você morre. Amo suas previsões que não mentem. O humor está voltando. Eu decidi arregaçar as mangas e arrumar o barco. Quando você entra na minha conta de mensagens, você também lê as conversas com meu namorado? Ou esse mínimo de privacidade eu ainda tenho? PS. Você é tão presente no meu dia a dia que às vezes eu sinto como se você fosse a voz da minha própria consciência. Senha Mago Merlin. Cansou pra ninguém vai achar ruim. Nunca li as mensagens pro ou do seu namorado, e mesmo as outras. Eu só passo o olho. Só em caso de estresse eu leio tudo. Quando você não quer pular no mar, eu não leio. Quem diria, Henry, que tá chegando ao fim? Você imaginou que iríamos tão longe? Imaginou que seria assim? Bem, não tinha certeza se você ia cruzar o Atlântico. Eu achei que ia postergar até não fazer. E no fim fez. Pão dura, sem comprar tudo novo, e funcionou.
Quase falta um dia. Amanhã eu fico orgulhoso, hoje ainda não. Morrer no mar qualquer idiota morre, então chega primeiro. Outro título bom. Morrer no mar qualquer idiota morre. Nem você me leva a sério. Igual minha mãe e meu pai. Ainda bem que a Luísa Helena Trajano levou. Não é à toa que ela é ela. Nossa, me humilhou. Eu levei a sério, claro que sim. Mas você não compartilhou as etapas e só me contou, em cima da hora. Último a saber. Segunda, 1º de novembro de 2021. Bom dia. Um dia só, não creio. Para mim, você mora aí no mar faz meses. Como foi a noite? Como você tá? Bem, às vezes sinto como se eu fosse uma das crianças de que você toma conta. Fiz humos de grão de bico para pôr na tapioca. Me arrependo de não ter feito isso antes. É muito bom. Com meu isolamento eu posso carregá-lo no alho. Sim, humos de grão de bico é muito bom. Quantas milhas faltam pelo seu Navionics? 51 milhas. Tá tão perto que eu já tô organizando os lixos. Tá tão perto que eu já tô fazendo uma malinha de roupas para tomar banho doce. Tá tão perto que eu já tô quase colocando as defensas. Nanda disse no Insta que seu pai tá tentando acalmar o pessoal, dizendo que a viagem só termina quando você dá o último nó na amarração. E não é que ele tá certo? A viagem só termina quando acaba. Não tem barco ao redor e também não tem adrenalina. Eu tô com a sensação de ir ao mercado, sabe? Tipo, acabei de sair e já tô de volta com a manteiga e o pão. Ah, Henry, você vai fazer muita falta no meu dia a dia. Não diga isso para todos. Único e eterno, exclusivo. Você sabe por que lê minhas mensagens. Ainda no dia 1 de novembro de 2021, milhas finais. Eu me concentro para não cometer grandes erros nas milhas finais. Eu tento aproveitar o tempo que ainda resta aqui, nesse lugar que vai desaparecer, que quase não existe. Os últimos dias foram duros para o Sardinha e para mim. Me convenci e me desconvenci muitas vezes de que o pior ia passar, e passou. Agora, com pouco mais de 100 milhas restantes, eu tenho a impressão de que a viagem foi curta demais. Eu não verei os animais que eu não vi. Não assistirei às estrelas das noites de exaustão. Eu não farei as fotos que deixei para depois. Como quando a gente se dá conta de que cresceu e o tempo passou e não volta mais. Adocho cabos, guardo velas, dobro roupas, tomo o último banho de água de mar. Os meses que vêm dirão o que vai ficar desta viagem. Faltam 3 horas e eu estou cercada do meu mar, do mesmo céu, do mesmo mar, da mesma companhia de 3 meses atrás. Eu achei que a chegada me daria nós, mas me aproximo da costa como se estivéssemos vindo dela, como se voltasse da padaria com um saco de pão para o café. Eu cruzo uma pequena baleeira de madeira, colorida como não vi em nenhum outro lugar. Inesperada e familiar. Visto rapidamente uma camiseta, o mar não é mais só meu. Passei pelos fiordes noruegueses, pelo canal inglês, pelos portos franceses, pelas remotas ilhas canárias e cabo-verdianas. Por que saí de tão longe para voltar num lugar de onde vim? Eu senti medo, dor e exaustão. Tive saudade, surpresa, nostalgia. E fui perpetuamente estrangeira. Meu barco, meu único endereço certo. Dei carona para aves marinhas, escutei a conversa dos golfinhos, comemorei as conquistas com garrafinhas de águas com gás. Salvei peixes voadores. Dormi sob as estrelas, troquei longas cartas de amor repartidas em partículas de 160 caracteres. Me senti em perigo e me senti salva de tudo o que não é essencial. Logo a terra surgirá atrás das nuvens e amarrarei a sardinha no cais, consciente de que nossa casa é o único lugar que nunca partirá de nós. E o melhor lugar de onde partir, de novo. 1º de novembro de 2021, segunda, Recife. Eu já não posso desver o que vi. As luzes da cidade anunciam o fim do projeto. Hesito entre seguir em frente rumo ao porto e prolongar o percurso dando voltas. Ainda posso desligar o localizador, dar um bordo, jogar âncora numa praia escondida e ter mais uma noite com sardinha no mar. Eu troco as velas para diminuir a velocidade. Eu não quero que a viagem acabe. Eu não quero me separar do barco. Não quero interromper essa rotina particular e deixar nossos costumes meus e dela. Renunciar a todo prazer de inventar horários, seguir os próprios desejos, me vestir como quero, dormir sob o céu estrelado e perseguir perpetuamente um único objetivo, um ponto gravado no mapa do mundo. O tempo parece passar mais rápido. O sol se esconde atrás dos contornos da terra. As luzes se multiplicam e muda o cheiro do mar.
Eu penso agora na minha avó, que me espera, e na vontade de estar com ela outra vez. Eu entendo meu pai, suas chegadas secretas. Poucas pessoas importam tanto. Eu desejo ter mais algumas horas, privacidade absoluta. Continuar inacessível antes de estar cercada de cidades. Mais algum tempo de solidão menos solitária na companhia de mim mesma. O meu celular começa a disparar notificações. Visto a última camiseta limpa que protegi por mais de 3 meses ao longo de todo o caminho. Estudo a entrada no canal. Eu sinto adentrar outro espaço-tempo. Fico algumas horas nesse vácuo entre o começo do fim e o fim do começo. À deriva, na expectativa de como as próximas horas serão. Um barco se aproxima de mim. Eu ouço vozes familiares. É ela? Acho que não. É a sardinha? Não pode ser, é muito pequeno, afirma minha mãe. Eu reconheço, é a sardinha sim, disse minha avó. Pô, mas é pequeno demais, minha mãe insiste. Esse barco não é seguro não, grita Nina. Logo reconheço as primas tia Gabriela, Nanda e Carlinhos. Na margem do canal, centenas de pessoas acenam energicamente, juntas, como se assistissem a um jogo de futebol. Eu ainda não sabia que todas aquelas pessoas haviam acompanhado o nosso trajeto, nem que tinham se reunido no Marco Zero, na cidade, para ver a sardinha chegar. O meu pai me dá instruções para baixar os panos e minha mãe o interrompe. Ela atravessou o Atlântico, Amir. Você não precisa dizer o que ela tem que fazer. Ela já conseguiu. E ele responde: só vai ter conseguido quando o último cabo estiver amarrado no cais. E eu tô nervosa, me concentro para manter o rumo. Ainda estou sem piloto automático e não posso soltar a mão da cana do leme até ter espaço para baixar os panos. Carol e a equipe de filmagem se aproximam de nós num botinho, fazem algumas perguntas, um barco da marinha me acompanha e eu estou profundamente feliz de ver as pessoas que eu amo. Mas me sinto triste de pensar que logo deixarei a sardinha e nosso universo secreto. Acho que minha vida mudou, mas ainda não sei dizer como. É preciso ir longe, pelo menos uma vez na vida, para descobrir o prazer de estar de volta. Para separar o supérfluo do essencial, saber quem são as pessoas que nos fazem falta. É preciso completar a travessia para descobrir que o sentido de toda viagem está no ponto de partida. Abaixo os panos abaixo os panos meio atrapalha. A quilha pega num banco de areia. Ligo o motor, me aproximo do pier. Muitas pessoas nos esperam. Lanço os cabos para o meu pai e Yannick. Eu sei que pisar na terra é um gesto definitivo. Tento postergar essa hora ao máximo. Fazer a viagem durar mais um pouquinho. Entro para arrumar as escotas e finjo não me preocupar com as pessoas que assistem a cada um dos nossos gestos. Dobro as velas e guardo os equipamentos com cuidado, me despedindo de cada um deles e agradecendo a cada parte do barco por ter me trazido até aqui. Uma jornalista pergunta ao meu pai se ele está orgulhoso de mim. Ele responde: eu estou impressionado porque ela fez uma viagem longa com um barco muito precário. A fala do meu pai me fez perceber o quanto esse caminho é meu. A sardinha não era o melhor barco do mundo, mas foi tolerante com os meus erros e me deu a chance de tentar. Era difícil acreditar que fosse possível chegar até aqui com um barco tão pequeno, mas a sardinha me mostrou que era capaz. Ela me ensinou a fazer muito com muito pouco e ir longe com o que já tinha. Respiro fundo e desço. Eu não me lembro de tudo o que aconteceu quando eu pisei no chão. Eu fui tomada por um sentimento de alegria e desespero. Poucas vezes na vida temos a chance de ver as pessoas que mais amamos reunidas por nossa causa. E nesse momento, além delas, eu tinha câmeras, flashes e microfones apontados para o nariz. Me sentia deslocada, exposta, perdida e feliz. 3 horas antes éramos o barco Horizonte e eu. Éramos a estrada e o peregrino. Éramos o perpétuo gosto de sal na boca, as noites sem dormir, o suor nas esquinas do corpo, a raiva, o cansaço, a vontade de aportar. Ficaram os peixes voadores, ficaram as noites solitárias, ficaram as conversas com o silêncio. 5.600 milhas náuticas que me trouxeram de volta aos braços da minha avó. É assim que tudo acaba, com um novo começo. Repartir. Os últimos meses foram agitados. Eu estive em muitas cidades. Fiz a costa do Brasil com a sardinha e trouxe 2 coqueiros da Praia da Espera até Paraty. Eu fiz novos amigos, vivi aventuras e desventuras românticas. Fiz um comercial de TV com meu pai. Comecei a aprender violão. Fui reconhecida por músicos médicos em pleno exame de ultrassom transvaginal.
garçonetes, pilotos de avião, vendedores de mate, policiais, recepcionistas de hotel. Tive gripe, depressão, burnout, gravidez psicológica, euforia, profundas alegrias, epifanias artísticas. Em algum momento, eu precisava pôr os pés no chão. Eu retorno a este diário para transformá-lo em livro. Transcrevo os escritos e tenho a impressão de plagiar o texto de alguém. Eu sei que hoje não poderia escrever o que escrevi, porque já não sou a pessoa que fui quando a viagem começou. Então já não sinto mais o que sentia pelas pessoas com quem cruzei. Já não descrevo com os mesmos frescor as noites estreladas, as ondas cruzadas, os encontros com aves marinhas e saudade perpétua. Eu volto a tempos que não existem mais. Depois da chegada, Guilherme Deux me escreveu, dizendo que não poderia se imaginar com alguém que não sabe em que continente está no mês que vem. E assim acabou essa relação, construída ao redor do desejo do reencontro, que me manteve acordada em noites de vento forte, que me deu conforto em dias de desespero, que me deu motivos para ser melhor do que eu imaginava que podia ser. Revisito mensagens antigas e volto a sentir velhas emoções. Lembro que tudo que sinto me pertence. O amor, a raiva, a saudade sempre foram sentimentos só meus. Então eu sinto falta de ter meus pais por perto e me lembro de passear com a minha família entre os ninhos de albatroz das ilhas subantárticas. Sentávamos nos barrancos de pedra para assistir aos filhotes abrindo e fechando as asas da terra, imitando a coreografia que os adultos faziam no ar, ensaiando para um dia alçar voo. Os meus pais nos contaram que, no fim do verão, todos precisam partir. Se algum filhote não tiver decolado sozinho, os pais os empurravam do ninho, entre o alto do penhasco e o mar. Então ele precisaria aprender a planar ou morreria. Os albatrozes me lembram meu pai. Entendo melhor sua maneira de me ajudar, não me ajudando. Ele sabia os gestos necessários para ir longe, mas não voaria por mim. Não estaria comigo no mar. Eu precisaria conquistar meus próprios meios, meus próprios saberes, aprender a errar e a consertar o erro durante o voo. Eu não poderia correr o risco de ser eternamente dependente do meu pai e insegura em relação à minha própria capacidade de fazer escolhas. O meu pai me empurrou do ninho. Talvez seja um dos grandes gestos de coragem paternos. Também entendo minha mãe. Me arrependo de ter sido tão dura com ela diante das suas tentativas de me proteger. Eu sei que ela jamais se perdoaria por me incentivar caso algo desse errado e eu desaparecesse no meio do mar. E por isso não me incentivaria a correr riscos. Eu ficava brava porque eu tinha a impressão de só ter minha mãe ao meu lado quando as coisas davam certo. Mas a verdade é que ela me deu a ferramenta mais importante para eu acreditar em mim e a ponto de começar a viagem para me manter racional e o bastante para chegar ao fim. Ela me ensinou a escrever diários, isso eu não posso esquecer. Essas páginas transformam a minha impressão do presente e minha lembrança do que passou. Porque os textos estão condenados a serem incompletos. Tentativas de descrever um mundo que não cabe numa língua. Já não cabem mais palavras nesse caderno. Concluo esse livro no tempo em que ele acontece. Então eu estou sozinha outra vez. Você e meu desejo de me fazem companhia. Sempre será mais fácil desistir antes de partir. As razões para ficar se multiplicam outra vez. Eu não sei ainda onde chegaremos, mas ao menos eu me dou a chance de começar de novo. Agradecimentos. Essa viagem só foi possível graças ao cardume de sardinhas que me acompanhou e me permitiu navegar em solitário, mas não sozinha. Vocês são indispensáveis para que eu possa criar confiança para partir de cada uma das escalas e para chegar em segurança no porto seguinte. Agradeço as sardinhas pioneiras, Henrique, Nanda, Pierre Laurent, Fabrício, Murilo Novaes, o meteorologista, Léo Grifo, psicólogo, Karina Joana e Isabela Bertoli, nutricionista, com quem mantive contato durante a navegação. Agradeço também as sardinhas que me acolheram, me apoiaram em cada um dos portos. Em Olesund, família Gaspar e Jurra, em São Paulo, Nina, Laura, mãe, papai, avô e sardinha da Magalu, Luiz Helena, Frederico, Roberta, Pedro, Luiz e Mariana da Magalu, as sardinhas da Localiza, Antônio Rodrigo, Rejane, Ana, Mariana, as sardinhas da New On, Álvaro, Saulo, Lucas, Aésio, Raquel, Eduardo e Fernando, e ainda a Fegil, a Renata, a Lili, Gabi e Ana,
Luca, Lígia, tia Gabriela, Ana Clara, Helena, Luísa, Vicky, Bia, Martinha, Léo, Tivo, Gabriel, Thierry, Nair, Adilson, Anice, Anini, tio Timur, tio Mário, tia Ashraf, além da Alice Santana, que vivia de novo a travessia da maternidade enquanto gerávamos este livro. Luiz Schwartz, Matheus, William, Érica, Elisa, Júlia, Mariana e toda a equipe da Companhia das Letras. Em Nantes, Teresa, Ricardo e Leon, Carlos, Caterine, Akibari, Elisa e Joyce. Em Chembourg, Janives, Gilles, Les Salvateurs Amer, da SNSM. Em Duquerque, Eric Bernard e Voilier Calmeia. Em Loiran, Charlie, Guilherme Trott, Mathilde, Emma, Thierry, Pierre Musset, Guilherme Dupont, Thomas, Camille, Aziris, Oasis, Clotilde, Juliette. Em Douarnenez, Sebastião e Patrick. Em Lisboa, Álvaro, Augusta, José, Luciane e Miguel. Em Las Palmas, Anders, Emma, Jacob, Primos, Captain Orca e Tobi. Em Mindelo, Bruno, Jay, Salamanca, Joãozinho. Em Recife, Yannick Olivier, Luciano Lima, Primo Carlinhos, Nádia Duarte e toda a equipe da Cabanga. Na Bahia, Aleixo, Juliana, Mariana, Teresa, Willer, Ellen, a Malfeitona e Sebastian. E a equipe do Museu do Mar, Aleixo, Belov. E da Bahia, Marina. E as Sardinhas do Rio, Léa, Israel, Maria, Gabriel e Alexia. Roberta e a equipe do Sud, Júlio, Micaela e Edna e a equipe da Marina da Glória. Em Paraty, Criloas, Maritza, Andréia, Aline, Alice e Helena, Luizão e Thalita e toda a equipe da Marina do Engenho. Alex e Jack em Florianópolis, Isadora e por fim agradeço a Marinha do Brasil e aos meus professores da Escola Mobile, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo, da École Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes. A participação de vocês tornou possível as travessias do oceano e deste livro. Aí ela acrescenta um glossário, explicando o que é adernar, que é inclinar o barco para um dos bordos. Adriça é um cabo para içar as velas. Aduchar é organizar os cabos de um jeito específico. Cada barco tem um jeito próprio de aduchar. AIS é um sistema de identificação dos barcos. Amantilho, cabo que segura a retranca na horizontal. Arribar, afastar o nariz do barco da origem do vento. Asa de pombo, dispor a vela mestra e a vela de proa em bordos opostos, abrindo as asas, quando o vento vem de popa. Autocambante, vela de proa que vira de bordo, sozinha sobre o trilho. Barlavento, bordo, lado exposto ao vento, o outro lado é o sotavento. Bombordo, lado esquerdo do barco. Bordejar, dar um bordo, mudar de direção passando pela cara, a origem do vento. Boreste, este bordo, lado direito do barco. Então é bombordo e boreste, este bordo. Bombordo esquerdo, boreste direito. Buja, vela da proa mais curta que fica toda à frente do mastro. Cockpit é o lugar que geralmente é aberto em que o condutor da embarcação faz as manobras e onde passa a maior parte do tempo. Nele ficam a barra do leme e as escotas. Cruzetas, barras horizontais do mastro que servem para sustentação. Cunho, peça que são amarrados os cabos de atracação. Defensas, objeto para proteger o casco das atracações. Doldrum, Otonoar, zona de convergência intertropical, região de instabilidade meteorológica próxima da linha do Equador. Nuvens escuras e pesadas podem aparecer nesses locais. Escota, cabo para regular a tensão das velas. Estai, cabo de aço que mantém o mastro em pé. Gênua, vela de proa com recobrimento passa do mastro. Grigri, equipamento para escalada autônoma que trava para evitar a queda do alpinista. Guarda-corpo, proteção das bordas do barco para evitar a queda dos tripulantes. Gibar, dar um gibe, mudar a direção passando por trás do vento. Quando acontece de forma acidental, pode ser violento e desesperador. Leme de vento? É uma espécie de piloto automático, mecânico, que compensa o leme para que o barco mantenha sempre a mesma direção
em relação ao vento. Mestra, velas atrás do mastro. Mosquetão é o anel que trava para abrir e fechar. Multímetro, medidor de corrente elétrica. Orçar, aproximar o nariz do barco da origem do vento. Preventer, cabo de segurança para manter a retranca aberta com vento de popa. Quilha, ela antepara a lastreada que compensa o momento inclinante da superfície vélica e evita a deriva. Em outras palavras, é uma placa, geralmente de chumbo, presa no fundo do casco, que serve para fazer o contrapeso para o barco quando inclina, evitar que ele ande de lado. Rabeta, eixo vertical entre o motor sail drive e a hélice. Risar, pôr um riso, que é diminuir os panos das velas. Sail drive, motor com rabeta. Shore Control Center, piada do Henrique que queria dizer que era ele próprio. Era minha central de controle terrestre. Spinnaker, vela de popa, geralmente maior do jogo de velas para andar de popa. Sul puro, ângulos de 180 graus sul. Tormentim, Storm Jib, vela de mau tempo. VHF é o rádio. Windex, seta no alto do mastro que indica a direção do vento. Windy, aplicativo para a previsão do tempo. Essa obra foi composta por Alice Bloch em GT Sectra e Pepe Mori Imprensa em Offset, pela Lis Gráfica sobre papel pólen da Suzano, editora Schwartz, em dezembro de 2024. É a primeira edição, com 5 reimpressões. Tamara Klink nasceu em São Paulo em 1997. Navegadora, arquiteta e poeta, é autora da 1000 Milhas, livro que narra sua primeira viagem em solitário pelo Mar do Norte, em 2020, e da coletânea de poemas Um Mundo em Poucas Linhas, ambos publicados em 2021 pela editora Peirópolis. Em Nós, acompanhamos a travessia em solitário realizada por Tamara Klink pelo Oceano Atlântico em 2021. Aos 24 anos, nessa empreitada ambiciosa, a navegadora contou com a companhia permanente do seu caderno e do barco Sardinha. A distância teve o apoio também e a preocupação constante da família, dos amigos e de um cardume de apoiadores nas redes sociais, que seguiram a viagem praticamente em tempo real. Entre vitórias, fracassos, temores e desvios de percurso, este livro nos convida a embarcar numa jornada corajosa, feita de deslocamentos físicos, mas, sobretudo, de impressionantes superações psicológicas.